Bom dia. Bom dia, meninas. Oi, Sara. Oi, Oi. Sora. Oi. Deu, pessoal? Não acordou ainda? Vocês não tiveram aula ainda hoje? Não, é a primeira. Esperar um minutinho para o pessoal entrar. Hoje nós vamos fazer as correções. Fazer as correções da tarefa para tirar todas as dúvidas para vocês fazerem a semana 4. Nossa, Sora, achei muito difícil. Difícil, né? Pelo amor de Deus. Quem quer matemática? Mas hoje nós vamos fazer as correções e vamos tirar todas as dúvidas. Tá? Passo a passo. Tá. Vocês estão assistindo aqueles links que a gente manda lá do portal? Sim, Sara. Eu assisto. Não ajuda? Ajuda um pouco. Ajuda, né? Olha, do dia acordou cedo. Oi, Sora. Oi. Dá os parabéns para vocês. Semana 3, a maioria da sala tirou 10. Muito bom. Vamos lá. Será que o pessoal já entrou? Não, Sora. só tem 10 pessoas, 12. Sora. Oi? As dessa semana tem até que dia para fazer? O certo é até domingo, né? Sempre é durante de segunda a domingo o prazo, o ideal. Eu não tô conseguindo entrar no meu Moodle, porque eu tinha trocado de celular, só que não tá entrando de novo no Moodle pra conseguir fazer as provas. E você pelo computador você não conseguiu? Não, eu acho que eu preciso de novo daquele link que mandaram lá pra entrar. Liga lá na escola e pede para a Márcia te enviar. Tá bom. Porque eu não tenho acesso a esse link para te enviar. Liga lá Tá na bom. escola que a Márcia te envia. Explica para ela a situação, tá bom? Tá bom. Mas geralmente tem até no domingo para vocês fazerem a semana 4, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar vocês agora no mudo, tá? Para que vocês prestem atenção e durante a explicação, tiver dúvida, é só me perguntar, tá bom? Já tá toda arriscada que eu expliquei para outra sala. Deixa eu apagar. Todo mundo consegue visualizar a tela aí, pessoal? Sora, aumenta um pouquinho a tela aí que tá bem pequenininha. Vou aumentar. E agora? Agora deu. Melhorou? Tá? Então, vamos lá. Nós vamos hoje fazer a correção da tarefa 21 e 22, tá? Que é para tirar as dúvidas sobre raiz, tudo bem? Então, sendo a área de um quadrado igual a 42,25 centímetros quadrados, tá mandando calcular a área desse quadrado. Então, vamos só lembrar como que a gente calcula a área de um quadrado. Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Como que eu calculo a área de um quadrado? Sora, lado vezes lados elevado a 2, aí você vai fazer. Isso, lado ao quadrado, muito bem. Então, vamos lá. Como é que eu vou resolver essa situação aqui? Ele está dizendo que a área é 42,25. Então, eu vou substituir aqui a área por 42,25, certo? Que é igual a quê? Igual a lado ao quadrado. Bom,
O inverso da potenciação é o quê? A radiciação. Então, o lado aqui desse quadrado vai ser quem? Vai ser a raiz de 42,25. E qual que é a raiz de 42,25? Alguém sabe me dizer? Como que eu acho essa raiz? Vamos pensar lá, pessoal, olha. Eu vou olhar sempre os dois últimos números que estão dentro da raiz, tá? Então, aqui, ó, é o 25. Então, eu já sei que o número tem que ser terminado em 5. Só que, como ele é um decimal, eu já sei que o valor dessa raiz é um número decimal. Então, vai ser alguma coisa, vírgula 5. Então, eu começo lá. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. E aí eu continuo, 3,5 vezes 3,5, vê quanto dá. 4,5 vezes 4,5, 5,5 vezes 5,5, 6,5 vezes 6,5, pronto, cheguei lá, ó, no 42,5. Então, eu sei que a raiz de 42,5 vai ser 6,5. Por quê? Porque 6,5 vezes 6,5 vai dar 42,25. Tudo bem? É assim que se acha a raiz. Então, você sempre olha os dois últimos números que estão dentro da raiz e pensa no número que ele multiplicado por ele vai dar o que está dentro da raiz. Tudo bem? Esse aqui? Dúvidas ou não? Então, agora vamos lá, ó. Quanto mede o perímetro desse quadrado? Então, eu já achei que o lado dele é 6,5. Então, ó, um quadrado, o lado dele é 6,5. Como é que eu calculo o perímetro? Alguém lembra? O que é perímetro mesmo? Alguém sabe me dizer? Perímetro é lado vezes lado. Não, Não, lado é a vezes soma lado é de todos área. os lados. É a soma de todos os Isso. lados. Isso, a soma de todos os lados. Então, tem duas maneiras de se resolver o perímetro aqui. Ou eu pego 6,5 e multiplico por 4, ou eu somo 4 vezes o 6,5. 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5. Somando aí os 4 lados, eu vou ter 26 centímetros aí de perímetro, ok? Então, é a soma de todos os lados. Ou eu posso fazer 4 vezes 65, que dá 26 centímetros, ou eu posso somar 6,5 mais 6,5 mais 6,5 mais 6,5, ok? Entendido esse aqui? Vamos para 2, então. Aqui eu tenho a raiz quarta de 0,0016. Lembrando que eu sempre vou olhar quem? Eu vou olhar os números que estão aonde? Os dois últimos números dentro da raiz. Não é 16? Se é o número 16, eu tenho que pensar num número que eu multipliquei ele 4 vezes para dar 16. Então, eu vou pensar lá, ó, começando do 1, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Vamos para o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, pronto, deu 16. Então, eu já sei que esse meu decimal aqui, ó, vai ser 0,2. Só que eu tenho que pensar assim, ó, se ele é raiz elevada à quarta, eu tenho 4 números depois da vírgula. Então, eu vou ter um zero aqui, vai ser 0,2. Porque quando eu multiplico 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, eu vou obter o valor de 0,0016, que é o valor que está dentro da minha raiz. Então, a raiz quarta vai ser 0,2. Certo? Porque eu estou sempre olhando o último número que está dentro da raiz. Ok? Dúvida nesse aqui? Não? Então, vamos para a letra B. Eu tenho aqui 0,027. Lembrando que é uma raiz negativa essa, tá? Então, vamos lá. A raiz negativa de 0,027, eu tenho que pensar num número que se eu multiplicar... Agora, é uma raiz cúbica. Então, eu tenho que pensar num número que eu multipliquei ele 3 vezes para dar o número 27. Então, eu começo lá, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, eu vou para o 3. 3 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Pronto, achei que é o 3, que dá 27. Só que ela é uma raiz decimal. Então, o meu resultado final vai ser um número decimal, só que negativo, 0,3 negativo. Tudo bem?
Na letra C, eu tenho 1 sobre 32 raiz quinta. Então, eu tenho que pensar que número que eu multipliquei ele 5 vezes para dar o número 32. Então, eu vou lá no 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Vamos para o 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. Pronto, já achei. Então, a raiz quinta de 32 é 2. E a raiz quinta de 1 vai ser 1. Tudo bem essa aqui? Certo? Vocês fizeram essas atividades aí antes? Fizeram? Então, vamos lá. Agora, aqui de baixo, ó. Eu tenho a raiz sexta de 729. Então, eu tenho que pensar num número que eu multipliquei ele 6 vezes e me gerou esse número 729. Começo lá no 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Deu 1. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 64. Aí vou para o 3. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí deu 729. Pronto, cheguei. Então, a raiz sexta de 729 vai ser 3. E agora a raiz de 64. Que número que eu multipliquei 6 vezes para dar 64? Eu já falei, né? Foi o número 2. 2 elevado à sexta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 deu 64. Então, a raiz sexta de 64 vai ser 2. Tudo bem? Dúvida nesse aqui? Dúvida no exercício 2, pessoal? Não? Então, vamos aqui para o exercício 3. Agora, lembra que eu falei na aula passada que não existe raiz quadrada de um número negativo? Por quê? Porque quando eu faço raiz quadrada de um número negativo, quando eu multiplico o número negativo 2 vezes, menos com menos transforma em mais. Por isso que não existe raiz quadrada de número decimal negativo. Porque quando eu multiplico o número decimal, por exemplo, 0,2 vezes 0,2, e os dois são negativos, menos com menos seria mais. Então, não dá, porque aí quando eu pego o 0,2 positivo vezes 0,2 positivo, dá 0,04 positivo e não negativo, certo? Então, aqui não existe raiz negativa de número decimal, tudo bem? Agora, no exercício 4, vamos lá. No exercício 4, tá falando assim, ó, calcule o valor da raiz 2 inteiros mais 1/4 e dê o resultado na forma decimal. Aqui, pessoal, vocês têm que fazer o MMC. Lembra do MMC? Vai pegar lá, ó, 2 mais 1/4, jogar dentro da raiz. Debaixo do 2 aqui, lembra que eu falei que existe um invisível? Olha ele aqui. E aí eu vou fazer o MMC. Entre 1 e 4 vai ser 4. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? 4 dividido por 1 invisível dá 4. 4 vezes 2 deu 8. 4 dividido por 4 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1. Então, 8 mais 1 dá 9. Então, deu 9/4. Olha aqui do ladinho, ó, 9/4. Como que eu resolvo a raiz de 9 de 4? É uma raiz quadrada, então eu vou pensar que número que ele multiplicado por ele vai dar 9. 3, né? 3 vezes 3 dá 9. E que número que eu multiplicar ele por ele vai dar 4? Número 2. 2 vezes 2, 4. Então, a raiz de 9/4 é 3/2. E como que eu transformo isso em decimal? Fazendo a divisão. 3 dividido por 2. Qual que é a metade de 3? 1,5. Então, 3 dividido por 2 deu 1,5. Na forma decimal, deu 1,5. Tudo bem? Dúvida nesse aqui? Não, né? Todo mundo sabe fazer o MMC? Se tiver dúvida, é só falar. Agora, olha a questão 5. A questão 5 está dizendo que um painel, ele mede 6,25 de largura, ó. Eu desenhei ele aqui embaixo, ó. Deixa eu apagar e desenhar ele de novo. Pronto, melhorou. Ó, então, aqui eu tenho um painel. Ele tem de largura 6,25 e ele tem de comprimento 2,25, raiz, né? Então, aqui, sendo assim, tá mandando calcular a área desse painel.
Alguém sabe me dizer como que se calcula a área de um retângulo? Quem sabe me dizer? Abre o fone aí e me diga. Ô, Sora, para calcular a área de um retângulo é a mesma coisa que da área de é base vezes altura. O quadrado é lado vezes lado. O retângulo é base vezes altura base ou vezes comprimento vezes largura, né? Então, vamos lá. Então, é a base vezes a altura. Só que eu já posso achar a minha raiz. A raiz de 2,25, ó, terminado em 25. Eu já sei que vai ser alguma coisa vezes 5. Então, eu começo lá, 1,5. Ou seja, 1,5 vezes 1,5, que é 1,5 vezes 1,5, vai me dar quanto? Vai me dar 1,5, vai me dar a raiz de 2,25. Então, a raiz de 2,25, ó, eu já sei que é 1,5. Agora, eu vou aqui embaixo. 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Então, eu já sei que a raiz de 6,25 é igual a 2,5. É igual aqui, ó, quando eu faço 1,5 vezes 1,5, vai me gerar a raiz de 2,25. Então, eu já sei que a largura, a largura vai ser 2,5 e o meu comprimento vai ser 1,5, tá? Então, eu venho aqui embaixo na fórmula da área do retângulo, que é base vezes altura, e substituo lá a base 2,5 vezes a minha altura, que é 1,5. E aí eu faço essa multiplicação. 2,5 vezes 1,5 vai me dar o valor de 3,75. Tudo bem esse aqui? Tudo bem? Então, eu pego, transformo a minha raiz em... Quer dizer, eu acho o valor da minha raiz, que vai dar um decimal, e aí eu pego a base vezes a altura e multiplico aqui para chegar no valor final. Tudo bem? Dúvida desse aqui? Tá melhorando, Carvalho? Tá dando para entender melhor a aula? Ô, Sora, esse eu já tinha entendido. Agora, expressão numérica eu sou péssima. Então, porque tem o passo a passo para seguir, né? Vamos fazer a correção dela agora, então, ó. Expressões numéricas aqui, ó. Deixa eu apagar aqui o que tinha feito. Vamos lá. Então, assim, ó, resolva as expressões a seguir. O que a gente tem que fazer passo a passo? Vamos lembrar da aula passada. Primeiro eu resolvo a potência e a raiz. Depois multiplicação e divisão. Depois adição e subtração. Exatamente. Então, aqui, se eu tiver na linha multiplicação, divisão e potenciação, eu já posso ir resolvendo tudo de uma vez só. Lembra daquela segunda maneira da expressão que a gente resolveu? Que ele resolveu potência, multiplicação e radiciação, tudo na mesma linha? Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Olha lá. Se eu somar 1,44 mais 4,81, aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter 6,25. Oi? Não, nada não. Vai ter 6,25, certo? Então, a raiz, aqui, ó, quando eu somo esses dois aqui, ó, quando eu somar esses dois números aqui, ó, ele vai dar 6,25. E quanto que é a raiz de 6,25? Que a gente acabou de achar aqui em cima, ó. Ela vale 2,5, não é isso? A gente acabou de achar aqui no exercício anterior, ó. Então, a raiz de 6,25, ó, 2,5, ó. Coloquei ele aqui embaixo, 2,5, certo? Agora, aqui, eu tenho a raiz de 1 sobre 25, certo? Então, eu vou achar a raiz de 1. Raiz de 1 é 1. E a raiz quadrada de 25? Que número que eu multipliquei ele por ele para dar 25? Quem sabe me dizer? 5. Isso, 5, muito bem. Então, aqui, eu tirando da raiz, vai dar quanto? Vai dar 1/5. Esse 1/5, ele é a mesma coisa que 0,2, porque eu estou pegando 1 dividido por 5 dá 0,2 negativo, porque a raiz é negativa. Oi? Então, quando é fração, você tem que pegar e dividir?
Não, fração. Eu dividi. Eu tenho uma fração aqui, deu 1/5, certo? Por que que eu vou transformá-lo em decimal? Porque todos os outros números, ó, estão em decimal. Entendeu? Então, eu vou transformar essa raiz em decimal. Então, vamos lá, ó, agora, ó. 3 elevado ao quadrado. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 6. Quem sabe? 9, né? Não, é 9, senhora. Eu falei bosta. 9. Então, aí eu vou pegar 9, que é o valor, né, dessa minha potência, ó, 9, que multiplica o valor dessa raiz. Quanto que é 0,64? Raiz quadrada de 0,64? Lembrando. 0,8. Isso, 0,8, porque 8 vezes 8 é 64. Então, eu vou pegar lá, ó, embaixo, ó, 9 que multiplica quem? Ó, 9 que multiplica 0,8, que é o valor dessa minha fração, dessa minha raiz aqui, certo? Ela vale 0,8. E agora, menos meio elevado ao quadrado. Quanto que é meio elevado ao quadrado? 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25, certo? Que é o valor dessa minha 25. potência. É 25, 0,25. Então, aqui, ó, colocando aqui embaixo, ó, o valor dessa raiz aqui é 2,5, coloquei aqui embaixo. Vou colocar, ó, 0,2 negativo, que é o valor dessa minha fração. Agora, quando eu multiplico 9 vezes 0,8, vai me dar um número 7,2. E aí, eu faço menos 0,25. Então, ficou 2,5 menos o 0,2 mais o 7,2 menos o 0,25. Aqui eu vou somar o que eu tenho de positivo. Ó. Peguei 2,5 com 7,2, deu 9,7. E aí, eu vou pegar esse 9,7 e tirar esse 0,45 aqui, ó, que eu estou devendo, ó. 0,2 com 0,25 dá 0,45. Então, eu pego lá o 9,70 e tiro o que eu estou devendo, 0,45, vai me sobrar quanto? 9,25, que é meu resultado final aqui. Tudo bem? Entenderam esse aqui? Estão com dúvida ou não? Não, senhora. Não? Deu para entender melhor, Carvalho? Então, vamos ver esse aqui agora, ó. Nós temos multiplicação, radiciação, divisão e potenciação, e de novo, o que aqui? Multiplicação. Então, como que nós vamos resolver isso aqui, ó? Primeiro, 2,85, desci ele aqui, sozinho, tá? Aí, aqui, ó, existe o quê? Uma multiplicação. Então, eu vou ter que fazer essa multiplicação, ó. 3,42, opa, 3,42 que multiplica 5 aqui, ó. Vamos lá, 3,42 vezes 5 vai dar 17,1 negativo, porque menos com mais dá menos. Agora aqui, a raiz de 0,04 quadrada, quem sabe me dizer quanto que ela vale? Alguém sabe me dizer? Vale 0,02? 0,02 não, só 0,2. Vai ser 0,2. Aí 0,2, quando eu divido por 2, dá quanto? Ó, dá 0,1. Então, eu peguei o 0,2, que é o valor da minha raiz, e dividi por 2. Quando eu divido por 2, dá 0,1. Agora aqui, ó, eu tenho 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que vai dar 25, ó, que tá aqui embaixo. 25, quando eu multiplico por meio aqui, ó, vai dar quanto? Vai dar 12,5. 12,5. 12,5. Aí, aqui é só eu somar o que eu tenho em comum agora. Olha lá. Eu tenho 2,85 mais 0,1 mais 12,5. Vai dar... Quando você somar aí, vai dar um número. E aí, você vai fazer a diferença com esse 17,1. Quem quiser fazer a continha do lado, faça aí, ó. 2,80... Ai, é horrível com o mouse.
2,85 mais 0,1 e mais 12,5. Aí, fazendo a continha, eu vou ter 5, 8, 9, 14, vai 1, vai dar 15,45. Aí, é só eu pegar 17,1 e tirar esses 15,45 que eu tenho de positivo, eu vou continuar ainda devendo 1,65. Por quê? Porque eu tenho menos do que eu devo. Eu devo 17,1, mas eu só tenho 15,45 para pagar. Eu faço a diferença, ainda eu continuo devendo quanto? 1,65. Tudo bem isso aqui? Sora, parece tão fácil você fazer ainda. Mas é fácil. Não é, não. Mas tá, eu entendi. Então tem que somar tudo, tipo assim, que é... Tudo de positivo e fazer a diferença do negativo, Tá. tá? Agora aqui embaixo, pessoal, olha. Aqui embaixo vai entrar aquelas propriedades do número negativo e de potência. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou pegar e fazer de outra cor. Eu tenho potência de potência, ó, então eu vou ter que fazer o quê? Quem sabe me dizer quando eu tenho potência de potência? O que eu faço com os meus expoentes? Quem lembra da aula passada? Vezes. Isso, vezes, ó. Então, 2 vezes 3 vai dar quanto? Vai dar 6 negativo. Lembra quando eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo? O que eu tenho que fazer com essa fração? Quem sabe me dizer para transformar o meu expoente em positivo? Inverte a fração. Isso, muito bem. Se era meio a fração, ela vai ficar 2 sobre 1 e o meu expoente passa a ser positivo. Ó. Então, aqui embaixo vai ficar menos 2 sobre 1 invisível elevado ao expoente 6 positivo, tá? Agora, menos, de novo, eu tenho aqui, ó, uma fração com expoente negativo. O que eu vou fazer com essa fração? Inverter ela. Então, se ela é 1/5, ela vai ficar 5 sobre 1. E o meu expoente, que era negativo 2, passa a ser 2 positivo. Tudo bem? Aí, aqui, eu tenho que pensar, ó, de novo, eu tenho uma raiz terminada em 5. Vou lá, 1 vezes 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. 2,5 vezes 2,5 dá 6,25. Aí vai lá, 3,5 vezes 3,5, 4,5 vezes 4,5, 5,5 vezes 5,5. Aí eu cheguei lá que a raiz de 30,25 é 5,5, certo? Trago ela aqui embaixo, ó, raiz 5,5. Aí eu vou achar a raiz de 0,36. Que número que dá 36 na raiz quadrada? O 6. Então, eu já sei que vai ser 0,06. Por que aqui eu estou usando duas casas depois da vírgula? Porque aqui eu tenho 4. E aqui é raiz quadrada. Então, eu tenho que dividir em 2 partes. Se ela é quadrada, eu divido em 2 partes. Então, eu já sei que depois da vírgula eu tenho que ter 2 casas. Por isso que é 0,06. Foi o que a Mariane tinha confundido agora há pouquinho. Foi, Mariane? Sim, Sora. Então, aqui eu coloco 0,06, por quê? Porque eu tinha 4 casas, eu dividi em 2 partes, que era raiz quadrada, então eu divido e dá 0,6. Se aqui fosse o índice 4, aí seria 0,6, porque eu dividiria essas 4 casas em 4 partes, tudo bem? Agora aqui, eu tenho o 1,5 elevado ao quadrado. 1,5 elevado ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que vai dar 2,25, que é a raiz que a gente encontrou agora ali em cima. Então, agora eu só vou fazer, ó, 2,5 vezes 2,25 vai dar 4,5. Só que menos com mais dá menos. Então, ó, então ficou lá. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Aqui deu 4,5, né? Então, como que eu vou resolver isso aqui? 2 elevado à sexta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar quanto? Vai dar 64. 64 dividido por 1 dá 64 aqui, ó. Vou pegar outra corzinha para não misturar. Então, ó, deu 64. Então, 2 elevado à sexta,
o meu expoente é par, a minha fração é negativa, eu vou multiplicar menos com menos, com menos, com menos, com menos, e menos. Vai dar positivo no final, então vai dar 64, positivo. Desculpa. Aqui eu tenho 5 elevado ao quadrado, que vai dar 25. 25 dividido por 1 dá 25. Só que aqui 25 positivo, com esse sinalzinho de menos aqui fora, vai dar 25 negativo aqui, ok? E aí eu copio o resto, ó, 5,5 que tá aqui, e mais 0,06 menos 4,5, tá? Agora aqui é só fazer a diferença, aquilo que eu falei. Soma o que você tem de positivo e tira o que você tem de negativo. E aí vocês vão chegar nesse valor de 40,06, certo? Então, soma o que você tem de positivo, 64 mais 5,5 mais 0,06 e tira o 25 e o menos 4,5. E aí vocês vão chegar nesse valor de 40,06. Tá? Lembrando que quando vai fazer a continha, vírgula embaixo de vírgula, tá, pessoal? Não esquece disso. Tudo bem esse aqui? Dúvida? É só colocar em prática as propriedades da potenciação aqui. Tá? Professora, eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Quando eu fui fazer essa AC, eu peguei e já fiz direto, tipo, a fração. Não pode? Tipo, eu já coloquei direto 25. Ah, tá. Pode, pode. Você fala não fazer essa primeira parte aqui? É, tipo, eu já coloquei direto 25 e aqui já coloquei... É que aqui foi dividido, né? A primeira parte e a segunda parte, né? Uhum. Não, mas não tem problema nenhum. Se você entendeu o que você fez e chegou no resultado, é o que importa, tá? Se você consegue fazer direto, pode fazer. Agora, vamos esse aqui, ó, letra D. Na letra D, eu tenho 0,2 elevado ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar 0,2 vezes 0,2, que vai me dar um valor de 0,4, ok? Então, aqui, ele vai me gerar um valor de 0,4. Ó. Agora, vamos fazer esse aqui. Eu tenho 0,4 elevado ao cubo. Significa que eu vou multiplicar, ó, aqui embaixo, fiz passo a passo, ó, o 0,4 elevado ao cubo, que é 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Como eu tenho 3 casas depois da vírgula, então vai dar 0,064, que é o valor da minha potenciação. Agora, aqui eu tenho a raiz cúbica de 0,125. Então, eu vou pensar num número que multiplicado ele 3 vezes vai dar o número 125. Então, se ele é terminado em 5, eu já sei, né, que é o número 5. Então, 5 vezes 5 vai dar 25, ó. E vezes 5, 125. Só que como nós estamos falando em decimal, ele vai ser 0,5, meu resultado final aqui embaixo. Tudo bem? Só que a raiz, lembrando que ela é uma raiz negativa. Aqui o sinalzinho, ó, menos a raiz de 0,5. E agora eu pego aqui 3,2 elevado ao quadrado. Significa que eu vou multiplicar 3,2 vezes 3,2 duas vezes e vai me gerar esse decimal de 10,24. Colocando ele aqui, 10,24. Agora, aqui é só eu fazer o que eu tenho de positivo e tirar o que eu tenho de negativo. Então, aqui eu tenho 4 centésimos mais 64 milésimos mais 10,24. Somo esses 3 e o resultado eu vou tirar esse meu negativo. Então, somando os 3 e tirando o meio, eu vou chegar em 9,844, certo? Somando os positivos e depois tirando o meio. Dúvida nesse aqui, pessoal? Não? Então, vamos ver esse aqui, ó. Número 2. Ele está pedindo para escrever... Deixa eu apagar tudo isso aqui para explicar de novo. Ó,
Ele está pedindo nesse aqui, qual é o valor da expressão raiz de 16 centésimos mais raiz de 1 sobre 25 menos 10 décimos. Escreva o resultado na forma fracionária. Eu poderia escrever essa fração aqui na forma esse decimal na forma de fração, e aí ficaria tudo fracionário. Mas, como na hora que eu tirar aqui da raiz, vamos transformar em decimal, então é melhor eu já fazer direto a raiz dele diretão. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a raiz de 16 centésimos, certo? Então, vamos lá. Que número que eu multiplicar ele por ele vai dar 0,16? Então, eu já sei que a raiz de 16 é 4. Então, vai dar 0,4, que é um decimal, ok? Então, venho aqui embaixo, coloco aqui, ó, 0,4. Aí, eu vou achar a raiz de 1 sobre 25. A raiz quadrada de 1 é 1. E a raiz quadrada de 25 é 5. Só que eu posso transformar isso aqui, ó, essa minha fração aqui, ó, num número decimal, que é 0,2. Porque quando eu pego 1 e divido por 5, dá 0,2. Como ele é positivo, dá 0,2 positivo. Aí, aqui, eu tenho 2 décimos. Como que eu transformo isso aqui em decimal? Vai ficar menos 0,2. Tudo bem? Então, esse aqui, quando eu transformar ele em decimal... Vou pegar outra cor. Quando eu transformo essa fração aqui no número decimal, ó, vai ser menos 0,2, porque a fração é negativa. Então, olha o que eu vou fazer aqui agora, pessoal. Presta atenção. Ô, Sora, Oi. rapidinho. Ali no 2 e o 10 embaixo, não tem que fazer nada de, tipo, como fala? Tipo, tornar irredutível, né? Nada a ver. Não, eu estou transformando ela em um número decimal. Eu estou pegando 10 e 2 e dividindo por 10. 2 dividido por 10 dá 0,2. Então, olha aqui o que eu fiz, Marina, né? Ó, eu peguei 1/5, transformei em fração, 1 dividido por 5 deu 0,2, e 2 dividido por 10 também deu 0,2. Porque essa daqui é uma fração equivalente a essa, né? Então, vamos lá. Observe que agora eu fiquei com 0,4 mais 0,2, que é o valor dessa fração, menos 0,2, que é o valor dessa outra fração. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar esse 0,2 e vou cortar com esse 0,2. Por quê? Porque um é positivo e o outro é negativo, eu zero a minha conta. O que sobrou aqui? Sobrou 0,4. E como que eu transformo esse 0,4 em 2/5? Eu tenho que pensar assim, ó, eu tenho 4 décimos aqui, então eu posso escrever a fração 4 décimos. E aí, eu simplifico essa fração que eu vou chegar aqui. Por quê? Porque essa fração nada mais é de uma fração equivalente. Eu vou escrevê-la na forma irredutível, ó. Dá para eu simplificar essa fração aqui por 2 e simplificar aqui por 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Vai ser 2. E quanto que é 10 dividido por 2? Vai ser 5. Ou seja, meu resultado final é 4 décimos ou 2/5, que é a mesma coisa que 4 décimos na fração equivalente. Tudo bem? Entendido aqui? Como que eu chego nesse valor? Pessoal? Então, o valor da expressão é 2/5, porque ele quer que escreve na forma fracionária. Tudo bem? Agora, a questão 3, pessoal. A questão 3 é o seguinte. Calcule essa expressão aqui. Então, aqui eu tenho cochete, eu tenho parênteses e eu tenho chaves. Lembra que eu falei? Primeiro resolve o que está entre parênteses. Depois o que está entre cochetes. E depois o que está entre as chaves. Lembra disso que eu falei na aula passada? Então, aqui, ó, vou resolver por partes. Aqui eu tenho uma fração, então eu já posso escrever na forma de decimal. Escrevendo na forma decimal, eu vou ter um número, ó, 7
dividido por 2, a metade de 7 é 3,5, certo? Então, vai ficar menos 3,5 aqui. Aí, pessoal, eu tenho que resolver esta minha fração elevada ao quadrado, que vai ser a fração de 1 sobre 25, certo? Coloquei aqui do lado, ó. Então, 1 elevado ao quadrado dá 1 e 5 elevado ao quadrado dá 25. Então, agora, como aqui é 1 sobre 25 e está entre cochetes, eu vou ter que fazer o MMC desses dois aqui. Fazendo o MMC desses dois, de um invisível aqui e 25, vai ser 25, ok? Então, 25 dividido por 1 dá 25 vezes 2 dá 50. Aí, menos 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 dá 25. Então, aqui ficou, ó, 50 menos 25 dá 25. 25 dividido por 25 vai dar 1. Vai dar 1. E aí, eu vou pegar esse 1. Ai, tá errada essa coisa aqui. Acho que tem uma errata aí, eu não tinha visto isso aqui, viu, pessoal? Ó, então é o seguinte, aqui vai dar 1. Quando eu divido 1 inteiro, porque, deixa eu ver, 25 dividido por 1 dá 25, vezes 2 dá 50. 25 dividido por 25 dá 1, 1 vezes 25 deu 25. Agora, 50 mesmo dividido por 25 vai dar 1. Então, aqui, ó, corrijam aí no de vocês. Aqui, ó, tá errada a apostila. Aqui vai ser 1 inteiro. Quando eu pego 1 inteiro e divido por 0,007, deixa eu pegar aqui. Quando eu pego 1 inteiro e divido, só um minutinho, deixa eu só conferir aqui que não tá batendo o resultado. Vai ser 1 dividido por 0,07, vai dar 14,22, viu, pessoal? Então, corrijam aí, ó, vai ficar menos 3,5 mais 14,28, tá? E agora, a gente vai fazer a diferença. 14 menos 3,5 vai dar 10,7. Então, o resultado desse exercício aqui, ó, é 10,7, tá? Corrijam aí. Então, aqui, quando eu faço o MMC, vai dar 1. 1 dividido por 0,07 vai dar 14,28. E aí, quando eu pego os 14,28 e tiro 3,5, vai dar 10,7. Então, esse resultado aqui, ó, está errado, é 10,7, tá bom? É uma errata aí da apostila. Tudo bem? Dúvida nesse exercício aqui? Não? Não? Então, vamos lá. O último aqui é a letra B. Na letra B, observe que nós temos uma multiplicação, nós temos aqui uma raiz, nós temos uma potência e nós temos uma divisão. Oi, quem falou comigo? Entendi o exercício. Oi? O A, eu não entendi. Então, vamos voltar aqui, ó. Eu peguei 7,5 e dividi, deu 3,5, certo? Aí, aqui eu somei, então, mais. Aqui, prestem atenção, ó. Eu tinha 1,5 elevado ao quadrado. Vai dar a raiz de 1 sobre 25, certo? Então, ficou 2 menos a raiz de 1 sobre 25, ok? Aí, eu tenho que fazer o MMC entre 2 e 1 sobre 25. Fazendo o MMC, eu vou chegar que nesse valor aqui, ó, 25 dividido por 1 dá 25. 25 vezes 2 deu 50. 25 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25 deu 25 negativo. Então, 50 menos 25 dá 25. E 25 dividido por 25 é igual a 1, certo? Aqui é igual a 1. Vou por aqui embaixo. Aí, eu peguei o que aqui? Peguei esse 1, que o valor desse MMC deu 1. E peguei esse 1 e dividi por 0,07. Quando eu pego 1 e divido por 0,07, eu vou encontrar o valor de 14,28, certo?
E aí, o que eu vou pegar? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 3,5. Deixa eu só confirmar aqui. 1 dividido por 0,0. 0,7. Deu 14,28, tá certinho. Então, eu pego esses 14,28 aqui e o que eu faço com ele? Tiro esses 3,5. Peguei o 14,28 e tirei esses 3,5. Cheguei nesse valor de 10,7 aqui. Tudo bem? Dúvida ainda nele? Quem é que tinha me perguntado? Oi, já entendi já. Entendeu? Sim. Ah, então tá bom. Agora vamos ver esse aqui, ó. Eu preciso passar para vocês, tem algumas páginas da apostila de vocês que veio com o valor errado. Então, algumas erratas. Eu tinha esquecido de corrigir esse aqui. Então, tem alguns exercícios que veio com errata, tá, pessoal? Eu tinha esquecido de corrigir essa página. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho 0,0,28 que multiplica por 5. Então, primeiro, eu vou ter que fazer essa multiplicação, ó. Multiplicando 0,028 vezes 5, vai dar 0,14, fazendo essa multiplicação. Agora, mais a raiz de 0,016. A raiz de 16 a gente sabe que é 4. Como é quadrada, então vai dar 0,04, tá? E aí aqui, meio elevado ao quadrado, meio vezes meio dá quanto? Quem sabe me dizer? Vai dar 0,25. Ô, Sora, Oi? mas, ó, 0,028 vezes 5 dá 0,14, certo? Uhum, que é a metade. Aí, isso, aí ali, mais 0,04, só que Que é a ali, raiz. menos com menos não é mais? Presta atenção, mas tá vendo que aqui tá separado com parênteses? Então, primeiro você está fazendo essa potência, você tá pegando o 0,5 e multiplicando por 0,5, que é negativo. Quando você multiplica 0,5 vezes 0,5, esse menos com menos transforma em mais. Então, aqui dentro, depois de resolver a potência, seria mais 0,25. Então, mais com esse menos de fora se transformaria em menos 0,25 aqui. Ah, tá, entendi. Porque esse primeiro você resolve o que está entre parênteses, tá? Depois você faz a regrinha de sinal. Tá. E aí aqui, ó, eu tenho... Aqui eu tenho 2,4 dividido por 0,6. Tirando a vírgula, ó, ficou 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai dar 4, ó. Tá vendo aqui? Então, 24 dividido por 6, 6 vezes 4 é 24, deu 4. Agora, aqui é só somar, ó. Soma o que você tem de positivo, ó. Ó, 0,14 mais 0,04 dá 0,18, ok? Com 4, deu 4,18. Aí, eu tiro 0,25. Lembrando, quando vai fazer uma continha, vírgula embaixo de vírgula. Então, ficou 4,18, que eu tiro 0,25, eu vou chegar no meu resultado final de 3,93, certo? Então, aqui, meu resultado final foi 3,93, ou 393 centésimos, ok? Dúvida nesse aqui? Multiplicação, depois resolve a raiz, resolve a potência e depois a divisão, ok? Dúvidas? Não? Então, tá bom. Então, vou encerrar a aula por aqui, que vocês também têm outra aula agora e eu também, tá bom? Então, se tiverem dúvida de algum exercício, manda lá na Agenda Edu para mim, que aí eu mando a correção para vocês, tá bom? Só tem que fazer da página 45 até a 50? Tarefa NET? É, eu acho que é. Faz a tarefa, a revisão do módulo. Pode fazer no domingo. Se vocês já tiraram a dúvida e já conseguem fazer
a tarefa, a atividade, beleza, pode fazer a atividade, depois, quando vocês tiverem um tempinho, vocês fazem a revisão, tá bom? Tá bom. E, ô, Soraya, você tá dando aula para de manhã agora? Não, só as lives durante a pandemia só. Ah, tá. Tá? Então tá bom. Professora, Oi? o que vai cair mais ou menos na prova Tchau, Sora. essa semana? É só vocês estudarem o que caiu, o que eu dei na live passada e essa correção aqui. Que eu peguei basicamente os exercícios da apostila de vocês e troquei os números. Então, a maneira de se fazer é a mesma, tá? Tá. Então, se vocês estudarem a live da aula passada e mais a correção de hoje, para tirar as dúvidas, já vai conseguir tirar 10 na prova lá. Beleza? Tá bom. Tá bom. Então tá. Tchau, gente. Até a próxima Tchau, aula. Sora. Bom final de Tchau, semana para Sora. vocês. Tchau, tchau.